Eu quero vos saudar com a gloriosa graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao nosso canal do irmão Josias Dias aí no YouTube. Agradeço a Deus por mais uma rica oportunidade de estarmos juntos aqui para aprender de Deus, da Bíblia, em nome de Jesus. Hoje, dia 2 de dezembro de 2020, e há quase 2000 anos, né, que se prega dízimo, né? E nós somos pregadores do dízimo, temos moral de pregar, combater contra esse dízimo do sistema religioso, porque eu fui criado numa igreja que não dizimava, uma igreja que cobrava oferta voluntária, espontânea, com alegria, de boa vontade. Eu nasci no berço evangélico da igreja evangélica cristã em Vargem Nova, Paraíba, do saudoso pastor Manuel de Chão Dias, e ele nunca distorceu Malaquias 3:10, e Malaquias 3:10 nunca foi dinheiro. Ali em Malaquias 3:10 era mantimento, né? E o ensinamento lá da nossa igreja era baseado em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que diz assim: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando, isso aqui não é dízimo não, viu? Tem muitos cão gulosos enrolando, dizendo que isso aqui é o dízimo, dizendo, irmão, tem que dar o dízimo com alegria. Está dizendo aqui, ó, cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Aí tem que dar o dízimo com alegria. Quem disse isso aí foi Paulo, não foi Saulo não. Paulo, exatamente. Saulo defendia disso, Saulo, adiante que dele cair com cavalo, mas isso aí é Paulo. É Paulo já vivendo o período da graça, não é lei mais não. E então, meu amado Diácono Alberto, há mais de 2000 anos que se prega dízimo, né, que dízimo é 10% do seu salário, que dízimo é dinheiro. Se você não der o dízimo, o migrador, cortador, devorador vai atingir as tuas finanças, tu vai gastar teu dinheiro na farmácia, né? Mas isso é mentira do cão goloso, isso é lavagem cerebral que estão dando nas ovelhas, em pessoas que não gostam de examinar as escrituras. E eu tenho moral de combater contra o dízimo, o varão também, porque eu estou com 49 anos, nunca dizimei. E ai de mim se eu dizimar, porque Deus vai querer de mim. Porque quanto mais você aprende, mais Deus vai cobrar. Eu não posso dar uma de doido, sair por aí dizimando para agradar o homem, para querer cargo não, porque Deus vai cobrar de mim. Não adianta eu ficar babando o líder querendo ser consagrado, dando dízimo, porque as igrejas que cobram dízimo é só consagra que é dizimista. Porque toda igreja tem um livro do dizimista. E se você, durante 3 meses, ele olhar no livro do dizimista, você não deu um dízimo, você vai ser mal visto, desprezado, não vale nada. Não vai exercer uma função dentro da igreja. Não vai ter vez nenhuma. Agora, se você quiser ser bem-vindo em qualquer igreja que cobra dízimo, primeira coisa, logo de cara, leva teu envelope, bota teu nome e fica dando dízimo, que tu vai ver o que vai acontecer. Vai logo te consagrar. E ele não quer nem saber se você tem chamada de Deus ou não. Consagra logo para não perder o teu dízimo. Mas nós temos compromisso com a verdade e vamos mostrar a você se esse dízimo que a religião está pregando é o dízimo da Bíblia. Eu te garanto que não é. E eu peço a você que, por favor, pesquise tudo que nós vamos dizer aqui, vai ser falado aqui, examine com calma. E se você não gostar da mensagem que vai ser pregada, você nos prove pela Bíblia se a gente está mentindo ou não. Se você não concordar conosco, deixa aí seu comentário dizendo que não concorda e tal, mas nos prove pela Bíblia, porque tudo que nós vamos falar para você é tudo biblicamente. Então eu peço a você que examine a escritura, não tenha preguiça de ler a Bíblia. Eu sei que essa mensagem muitos pregadores de dízimo não vão gostar. Eu não tenho culpa de você ser dizimista, eu não tenho culpa de você ter aprendido errado, eu não tenho culpa de ter dos cangulosos ter dado a lavagem cerebral a você. Mas Deus quer abrir a sua mente, porque tem muito irmão, irmã que está com a mente fechada para a verdade. O que acontece é o seguinte, é que hoje a palavra do pastor, do apóstolo, do bispo vale mais do que a palavra de Deus. Eles não querem saber de nada. Essa pregação que ele está pregando, se fosse o seu pastor estivesse pregando, você ia dizer amém, glória a Deus, não é assim? Mas, como é o irmão Josias, o diácono José Alberto, você despreza, mas sabe que essa palavra não é nossa, é do Espírito Santo de Deus. Porque hoje é assim, infelizmente 99% dos irmãos é assim. Se o pastor disser, irmão, o culto hoje vai ser diferente, vou botar um forrozinho gospel, cada um pega a sua irmã aí, vamos dançar um forrozinho, todo mundo vai dançar, sim ou não? Porque o povo não quer saber o que a Bíblia diz não, quer saber o que o líder está dizendo. Se o líder disser, hoje vamos forrosar para Jesus, aí você não quer nem saber.
aí vai todo mundo de dentro aberto. É assim. É por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos. Você tem que ir pela Bíblia, e não pelo que o líder diz, e não pelo que um guia espiritual está lhe dizendo. Se está contrário à palavra de Deus, obedeça o seu pastor, o seu líder, mas se ele estiver falando tudo biblicamente. Meu querido, já falei demais. Se for deixar aqui, eu vou falar até. Não vai ficar espaço para. Pode pregar, pode pregar. Aqui é o Diácono José Alberto. Tem lá no YouTube. Eu peço a você carinhosamente, meus inscritos do canal Josias Dias, por favor, por gentileza, se inscreva aqui no canal do nosso amado aqui, que está falando tudo sobre o dízimo. Porque a nossa chamada é pregar sobre o dízimo. E Deus vai levantar muito Josias Dias, muito José Alberto, para combater contra essa farsa, essa mentira do dízimo em dinheiro, que dízimo nunca foi dinheiro, foi mantimento, criação, comida. Fique na liberdade do Espírito Santo, meu querido. Amém, glória a Deus, glória a Jesus. Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Está aqui irmão Alberto, mais velho, de bigode, mas estou aqui dando glória a Deus. Glória. Aleluia. E Deus tem sempre zelado por mim, tem cuidado de nós. É verdade, é verdade. Josias, pega a sua Bíblia e lê aí Lucas no capítulo 24, versículo 45, que hoje eu vou trazer um tema aqui muito diferente. A questão vou fazer uma pergunta para vocês, escrito do canal Josias Dias. E vou fazer uma pergunta a vocês. Quando foi que Jesus quebrou as pernas dos judeus? O quê? Roberto, quando foi que Jesus quebrou as pernas dos judeus? Glória a Deus. Mas para você entender esse direito, para a gente pregar sobre isso, eu quero que você escute isso aqui, ó. 45, Lucas 24, 45 diz assim: então abriu-lhe o entendimento para compreenderem as escrituras. Eita, que palavra boa! Para você entender o entendimento para conhecer as escrituras. João capítulo 8, versículo 32 diz o quê? Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Quando foi que Jesus quebrou as pernas dos judeus? Quando foi? Será que foi quando o véu se rasgou lá dentro do templo e era para ter parado com os rituais, e os judeus e os sacerdotes, escribas e fariseus, que eram morador do templo, eles costuraram o véu e permaneceram por 70 anos ainda nesses rituais? Foi lá que Jesus quebrou a perna dos judeus? Podia ter sido, né, irmão? Podia ter sido, José, se eles tivessem parado com esses rituais. Mas eles permaneceram por 70 anos, depois que costuraram o véu novamente, permaneceram por 70 anos debaixo desses rituais. A questão do dízimo, circuncisão, sacrifício de animais, guarda do sábado, festa judaica. Mas Jesus disse que o templo ia cair. Jesus profetizou: o templo ia cair. Antes mesmo de Jesus ir para a cruz, Jesus já tinha falado. Por que Jesus disse isso? É porque quando o véu rasgou dentro do templo, Jesus sabia que ele não ia parar com rituais. Mas Jesus disse: o templo vai cair. Quando esse templo cair, aí os judeus, olha só como Jesus profetizou no capítulo 21 de Lucas, e o versículo 5 e o versículo 6 diz assim: dizendo alguns a respeito do templo de Salomão, e perguntaram, dizendo, quando serão, pois, essas coisas? Que sinal haverá quando isso acontecer? Né? Quando Jesus disse assim: e dizendo alguns a respeito do templo que estavam ornados de formosas pedras e dádiva. Disse: quanto essas coisas, Jesus dizendo, quanto essas coisas que vede, dias virão em que não deixará pedra sobre pedra que não seja derribado. Jesus está dizendo: vocês não estão vendo esse templo aqui? Ornado de pedra preciosa, de tudo quanto vocês vê, pode ficar olhando, porque vocês, olha, esse templo vai cair. E no capítulo 24 de Mateus, quando Jesus vai saindo do templo, né? E Jesus vai saindo como? Como é que Jesus saiu do templo? Calminho. Como foi que Jesus saiu? Como foi que Jesus saiu do templo? Quando ele, no capítulo 23.
Jesus saiu indignado com a situação da liderança de Israel. E Jesus chega a dizer: ai de vós, escribas e fariseus, por quantas vezes? Repreendendo ele lá dentro do templo. Escribas e fariseus. Amado, o que me chama a atenção aí é que você lendo, a indignação de Jesus nunca foi com o pecador, nunca foi com a prostituta, sempre foi com a liderança. Por quê? Porque distorcendo a palavra de Deus. Aí, aí Jesus sai de lá indignado com a situação da liderança de Israel. Para você entender o capítulo 24 de São Mateus, você tem que ler o capítulo 23, meu amado. Você vai ver que Jesus saiu de lá indignado. Aí quando Jesus vai saindo fora no capítulo 24, quando os discípulos dizem: Senhor, veja a estrutura do templo, Jesus disse: não vê tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Aí quando foi que Jesus quebrou as pernas dos judeus? Está aqui. Quando o templo foi destruído por Roma 70 anos na frente, quebrando assim as pernas dos judeus. Aí os judeus hoje, em pleno século 21, mais de 2.000 anos sem templo, e não podem mais fazer os rituais, eles não dão dízimo. Os judeus hoje, em pleno século 21, está lá, eles não dão dízimo, não faz circuncisão, não faz sacrifício de animais, não guarda sábado, não faz isso, não faz aquilo, porque as ordenanças saíam de dentro do templo. Derrubando o templo, eles ficariam, felizmente, sem praticar esses rituais. Aí mais de 2.000 anos os judeus vêm aí sem fazer os rituais. Mais de 2.000 anos os judeus estão aí sem fazer os rituais, questão do dízimo, porque não tem a casa do tesouro. A casa do tesouro caiu. Quando foi que Jesus quebrou as pernas dos judeus? Quando o templo caiu. Quando o templo caiu, está aí os judeus até hoje. Por quê? Para se cumprir o templo dos gentios, porque o evangelho teria que sair de Jerusalém para a outras nações. E Jesus disse que estaria convosco até a consumação do século. E Jesus disse: ser minha testemunha, tanto de Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Então o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo tinha que ser pregado no meio dos gentios. Aí passando esse tempo de Jesus Deus não botou no coração dos judeus o desejo de fazer o templo até a data de hoje, que eles estão querendo fazer o templo para voltar a fazer os rituais, questão do dízimo, circuncisão, sacrifício de animais, guarda do sábado, até o sacrifício de animais. Eles estão querendo pular uma vaca vermelha. Estão querendo uma vaca vermelha para fazer o sacrifício, e estão querendo criar essa vaca para que Deus cria um bezerro vermelho para fazer o sacrifício. É um caso sério. Então, quando foi que Jesus quebrou as pernas dos judeus, irmãos? Quando o templo veio abaixo. Aí, olhando, a gente volta para não sei quantos anos atrás, para o dia de Abraão. Aí, daqui, a Bíblia diz que no capítulo 15, veja aí, no capítulo 15, que foi que Deus disse para Abraão. Deus disse para Abraão. Gênesis capítulo 15, versículo 13. Veja o que foi que Deus disse para Abraão quando Abraão estava lá em Canaã. 15, 13. Diz assim: então disse a Abraão: saibas de certo que peregrinas será a tua semente em terra que não é sua. Pronto, terra que não é sua. Agora versículo 16, José. O 16 diz assim: e a quarta geração tornará para cá. Voltará para cá. O povo seria escravizado em terra que não era sua, se não era do povo hebreu, era do Egito, dos egípcios, né? Ele estaria lá escravizado sem terra, então não era terra, então não tinha terra para plantar, não tinha terra para colher, então não tinha como levar 10% dos dízimos para o sacerdote, para o sacerdote dividir entre as viúvas, os órfãos, não tinha, porque ele não tinha terra. Quando esse povo sai do Egito para Canaã, ele passa quantos anos no deserto? 40 anos no deserto. Depois que passam 40 anos, chega em Canaã, aí é dividida ali as terras entre eles. 11 tribos têm direito às terras, né? Aí uma não tem direito, que é a tribo de Levi, a tribo Levi, que é a tribo dos sacerdotes. Então tudo que ele arrecadava ali, questão de alimento, daquilo que ele criava, daquilo que ele plantava, trazia 10% e dava lá ao sacerdote, para o sacerdote levita repartir isso aí sobre 5 classes de pessoas: levita, viúva, os órfãos, estrangeiros e os pobres. Os dízimos eram para ser para isso. E esses dízimos era dinheiro? Era 10% nunca foi dinheiro. Dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo de Abraão era dinheiro? Não, a questão do dízimo, a gente tem que compreender uma coisa, irmão. Quando a Bíblia diz: quem me rouba nos dízimos e nas ofertas,
oferta alçada. Ele está falando só do dízimo? Não, está falando da oferta alçada. O que é a oferta alçada? É a prata, o ouro e o cobre. Entendeu como é que é as coisas? Isso é isso aí. Você tem que diferenciar uma coisa da outra. Não é a mesma coisa. Entendeu? Dízimo é alimento. Dízimo é aquilo que eles repartiam para as viúvas, para os órfãos estrangeiros, para o povo comer, saciar. E ele fartasse. Entendeu? Ali tá, a Bíblia diz isso aí. Mas a questão é, quantos anos de Abraão até esse povo retornar para Canaã? Quantos anos foram, Josias? Quantos anos foram? Aí você vê, a idade de Abraão, quantos anos Abraão tinha? 175 anos. Isaac, 157. Jacó, 149. Pai, filho e neto. Você somando, dá equivalente quantos anos? 479 anos. 479 anos que esse pessoal passaram lá sem dizimar. Aí o povo vai se levar cativo para o Egito. E esse povo passa quantos anos lá? 430 anos, ao total todo, 430 anos. Saindo do Egito, aí vai para o deserto. Passa mais 40 anos no deserto. Aí esse povo volta para onde Deus disse. Voltará para cá, Abraão. Aí voltou para onde Abraão estava. Onde Abraão começou, em Canaã. Então eles voltaram para suas terras. Agora tinha terra. Enquanto isso ele era peregrino em terra estranha. Ele não tinha terra. Então não tinha como dizimar. Aí eu pergunto, quantos anos esse pessoal passou sem dizimar? Por falta de terra? Quantos anos? Quantos anos? Faça a conta aí. 449 com 430 com mais 400. Dá equivalente quantos anos? 949 anos sem dizimar. Aí eu pergunto, aí o povo agora judeu, o povo não tem um templo, faz mais de 2000 anos que não dizima, que não dá dízimo. Aí eu pergunto, cadê o devorador, o migrador, o cortador das finanças do povo hebreu, que ficaram por 949 anos sem terra? Aí eu pergunto, cadê o devorador, o migrador das finanças do povo judeu, que até vai vindo de mais de 2000 anos para cá, por falta de templo, por não ter o templo, eles não dizimam. Os pregadores de dízimo dizem que o migrador, cortador, o devorador é demônio. Isso é verdade ou é mentira? Quando Deus disse no capítulo 2 de Malaquias, Josias, no capítulo 2, o que é que Deus está dizendo? Esse mandamento cabe a vocês, sacerdotes. Se caso vocês não obedecer, eu vou amaldiçoar a vossa bênção. A vossa bênção. E já tem amaldiçoado porque você não bota isso no coração. Por que, sacerdote? Porque vocês estão roubando o direito no capítulo 3 de Malaquias e o versículo 5. Eu vou entrar com juízo contra vocês, sacerdote. Sabe por quê? Porque vocês estão roubando o direito dos trabalhadores, direito da viúva, do órfão, do estrangeiro. Aí roubando os dízimos, estava roubando a Deus. Roubando a Deus, estava tirando o direito de 5 classes de pessoas: levitas, viúvas, órfãos, estrangeiros e os pobres. Estava roubando a Deus. E Deus disse: vou amaldiçoar a vossa bênção.